falando de Mefibosete na terra de Lodebar, com o tema Terra de Lodebar nunca mais. E nós vamos tirar lições de vida deste homem que é filho de Jonatas, neto de Saul, rei de Israel, e que Davi está no trono e pergunta acerca se ainda existe alguém da casa de Saul para que ele possa honrar por intermédio da lealdade e do juramento do pacto e aliança que ele tem feito com o filho de Saul chamado Jonatas, que é pai desse filho Mefibosete, que está na terra de Lodebar. Nós vamos tirar lições de vida que fortalecerá, meu querido, a nossa fé diante da presença do Senhor, meu querido. Por isso eu quero deixar para que você possa comentar, compartilhar e indicar também este vídeo para mais pessoas, para que elas também possam ser abençoadas por Deus através dessa palavra que o Senhor ministrou no meu, que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 9, até o verso de número 13, e que Deus vai trazer uma lição de vida para nós de 2 Samuel, no capítulo 9, no verso de número 3. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe mostre bondade de Deus. E Zipa disse ao rei: Jonas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. Essa passagem bíblica fala filho de Jonas, neto de Saul, chamado Mefibosete. Este filho de Jonatas é um descendente real, porque Saul é o primeiro rei de Israel, mas ele está na terra de Lodebar, terra de esquecimento, terra sem pasto, terra infrutífera, que não produz frutos, uma terra que não dá para semear, entende? E este homem está numa terra escassa, numa terra seca, árida. E Davi, no trono de Israel, já rei, ele pergunta se há alguém da casa de Saul para que mostre bondade por intermédio da lealdade, da fidelidade e do pacto, ou da aliança, como a gente conhece, feita entre Davi e Jonatas, filho de Saul. A gente também sabe que Saul, em um momento oportuno em que ele estava tentando matar a Davi, e que Davi poupa a vida dele, e que Saul reconhece que Davi seria o novo rei de Israel pela bondade, pela misericórdia, porque Deus era com ele. E ele vai dizer para Davi que ele não esquecesse da sua casa quando se tornasse rei de Israel. Então Davi, ele lembra da promessa que ele fez a Saul e também da aliança feita ao filho dele chamado Jonatas. E neste momento ele quer abençoar, ele quer mostrar a lealdade, bondade da casa de Saul, e ele pergunta se tem alguém da casa de Saul ainda vivo, para que ele pudesse restituir a terra, para que ele pudesse abençoar a vida deles. Então Davi encontra alguém da casa de Saul, servo de Saul, chamado Zipa, que conhecia a história de Mefibosete. Ele conhecia a história do filho de Jonatas. É que há pessoas que conhecem a nossa história. Há pessoas que conhecem a nossa vida. Há pessoas que conhecem o momento difícil que a gente está passando, mas são pessoas que não vão querer nos ajudar, que não vão querer estender a mão, entende? Porque Zipa, ainda que conhecesse a história de Mefibosete, filho de Jonatas, ele não se esforça, ele não busca ajudar aquele jovem, aquela pessoa que está aleijada dos pés, está na terra sem pasto, sobrevivendo, mas ele podendo ajudar, mas não ajuda, mesmo sendo servo de Saul.
mesmo conhecendo a história de Saul, mesmo conhecendo a história do pai de Mefibosete, mesmo conhecendo a história de Mefibosete, porque quando Davi chega para Zipa, para perguntar se existe alguém da casa de Saul, ele dá todas as características. Ele diz que tem um filho chamado Mefibosete, que ele é aleijado dos pés, que ele mora em Lodebar, ele sabe todos os passos daquele jovem. Ele conhece a história e sabe onde mora, ele sabe onde está vivendo, mas ele não se esforça em fazer nada. Tem pessoas que é assim nas nossas vidas. Tem pessoas que sabem a luta que a gente passa, sabe a guerra que a gente enfrenta. Ele sabe a nossa história, mas resolve ser parcial. Zipa conhece a história, mas não se esforça em ajudar. Pois é, meu querido. Primeiro ponto que eu quero falar aqui para você. Vai ter pessoas que conhecerão a tua história. Elas vão saber as tuas lutas, as tuas dificuldades, mas elas não vão querer ajudar você. Quantas pessoas, meu querido, elas surgem nas nossas vidas, conhecendo a nossa história, conhecendo o momento difícil que a gente está passando. Ela sabe que pode ajudar, ela sabe que pode fazer algo pelas nossas vidas, mas não faz. Por que não faz? Porque a nossa história, o momento que a gente está vivendo, para elas não é importante. Para Zipa, a vida daquele jovem Mefibosete não era importante para ele. Se não é importante, então para que eu vou me preocupar com aquele jovem? Por que eu vou me preocupar com alguém que está morando em Lodebar, aleijado, morando na casa de Marqui? Por que eu vou me preocupar com ele, se ele não é nada meu? Entende? Porque hoje, infelizmente, tem pessoas que ajudam os outros já pensando que o outro pode retribuir. Elas não ajudam mais por amor, elas não ajudam mais por misericórdia, elas não ajudam mais por necessidades. Ela pensa em troca. Eu vou ajudar essa pessoa e o que é que ela vai me dar em troca? O que é que ela vai me retribuir? O que é que eu vou ganhar com isto? Esse é Zipa, que sabe a nossa história, conhece o momento que nós estamos passando, mas são parciais. Não, eu conheço a história, eu sei que é ela, eu sei que é aquela mulher que está orando pelo marido, eu sei que aquele marido é aquele jovem que está lutando para sair dos vícios, eu sei, aquela mãe que está aflita por um filho que se encontra nos vícios. Eu sei, eu conheço a família, eu conheço a história deles, o quanto a vida deles é tão difícil, estão buscando porta de emprego para a vida deles. Eu conheço, eu me importo com eles, eu não me importo porque não é nada meu. Eu não tenho o que me dar, eu não tenho o que retribuir, o que eu vou ganhar com isso? Essa é a característica de Zipa. E não vai se importar com a nossa dor, ele não vai se importar com o nosso sofrimento, ele não vai se importar com nossas angústias, ele não vai se importar com o que nós estamos passando em momentos difíceis, porque para ele não é importante. E o que é interessante é que Zipa, ainda que conheça a história, ainda que conheça a situação de Mefibosete, Davi está preocupado em querer ajudar, mostrar a bondade de Deus, em mostrar lealdade à casa de Saul. Entenda isso, meu querido. Enquanto muitos não te ajudam, Deus envia pessoas que se importarão com a tua história. Pessoas que agirão com bondade, que agirão com misericórdia, com amor. Aleluia. Ainda que meia dúzia de pessoas não queira te ajudar, ainda que meia dúzia de pessoas não se importe com a tua história, Deus vai colocar pessoas que vão querer te ajudar, vai fazer com que você saia da terra de Lodebar. Ainda que tenha pessoas que, mesmo conhecendo a sua história, porque hoje é difícil você não conhecer a história de alguém, ainda mais quando você é tão próximo delas, como foi Zipa. Zipa foi alguém da casa de Saul, alguém que viu, alguém que presenciou, alguém que conhece a história de Saul, de Jonas e de Mefibosete. É difícil não conhecer a história. Só que o mais difícil, meu querido, é ter pessoas para nos ajudar. O mais fácil é ter pessoas para nos derrubar, para nos criticar, para zombar da situação que a gente está vivendo, do que
estender a mão. São poucos aqueles que realmente estendem a mão no momento difícil que a gente está vivendo para nos ajudar. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas elas estão cada dia mais se tornando egoístas. Davi conhece a história de Saul, de Jonas. Da mesma forma que também Saul e Jonas conhecem a história de Davi porque eram próximos deles. Mas Davi não conhecia a história de Mefibosete, assim como Zipa. Zipa conhecia a história, mas Davi não. Davi só sabia que Mefibosete estava na terra de Lodebar, estava vivendo na casa dos outros, que era filho de Jonatas por causa de Zipa. Bondade de Deus para com Mefibosete a partir de Davi. Oh, aleluia! Então Davi, meu querido, mostra bondade, preocupação em ajudar, em tirar aquele homem daquele lugar. A primeira coisa que você tem que aprender nessa lição é que ainda que meia dúzia de pessoas não se importe com você, Deus levantará pessoas que se importarão com você, ajudarão a você no meio dessa peleja, vão te ajudar a sair dessa terra de Lodebar. Não é permanecer na terra de Lodebar, é tirar você dessa terra de Lodebar. Seja com oração, seja intercedendo por você, seja auxiliando você, seja sempre trazendo uma palavra de ânimo. De alguma forma, Deus vai levantar pessoas para tirar você dessa terra de sofrimento, terra de dor, terra de lamento, terra de escassez, terra sem esperança. Entende? Vemos que Davi mostra bondade, misericórdia e compaixão. Compaixão por alguém que ele não conhece. Davi está disposto a ajudar. A ajudar por quê, Samuel? É por causa de Saul? Não, é por causa da sua palavra. Porque Davi é um rei que zela pela sua palavra. É que Davi manda buscá-lo, tirá-lo da casa de Marquim. Aleluia. Aqui há um contraste entre Davi e Zipa, porque enquanto Zipa conhecia a história e não moveu uma palha, não moveu um dedo para tirar aquele jovem daquela situação, Davi, rei de Israel, se importando com um aleijado, se importando com alguém que estava morando em Lodebar, ele vai enviar pessoas para tirar ele daquele lugar. Aleluia. Sabe o que Deus está ministrando no meu coração, meu querido? Que você vai sair dessa terra de Lodebar. Essa terra de Lodebar vai ficar apenas de lembrança nos tempos difíceis que você viveu, mas que você não vai precisar voltar para a terra de Lodebar. Porque hoje o Senhor está enviando pessoas que irão ajudar você a tirar você dessa terra de Lodebar. É Deus que tirará você da casa de Marquim, da terra de Lodebar, dessa terra de sofrimento, dessa terra de angústia, dessa terra de dificuldade. Aleluia. Davi manda tirar da casa. Deus também vai tirar você dessa terra de Lodebar. Você não vai viver muito tempo nessa terra escassa, nessa terra de escassez, nessa terra difícil, nessa terra árida, nessa terra onde você não consegue produzir frutos, onde as coisas começam a tender a dar errado. Davi manda chamar, Davi manda buscar e Davi retira Mefibosete daquele lugar, porque aquele lugar não era para Mefibosete estar. Aleluia. Mefibosete sai da terra de Lodebar para nunca mais voltar. Quero dizer para você que Deus vai tirar você dessa situação para você nunca mais voltar para essa terra de miséria, para essa terra de vergonha, para essa terra de dor, de sofrimento, aonde você está passando por dificuldade, aonde você está passando por luta, aonde você está enfrentando dificuldade.
dificuldade e você tem vergonha de sair na rua. Você tem vergonha, muitas das vezes, até mesmo de ir para a igreja. Você tem vergonha dos irmãos pela situação que você está vivendo na tua casa, na tua vida, no teu casamento, com seus filhos. Mas Deus hoje tem uma palavra de Deus para o teu coração, porque Davi faz questão, de tirar Mefibosete daquele lugar. Davi entendia que o lugar de Mefibosete não é estar em Lodebar. Davi entendia que Mefibosete precisaria estar em Jerusalém para que Deus pudesse abençoar Mefibosete. Preste atenção aqui, meu querido. Que quem quer o seu bem, ele não quer que você fique vivendo em Lodebar. Quem quer o seu bem, ele quer ver a sua família restaurada. Quem ama você, quem entende a bondade do Senhor, meu querido, ele entende que você precisa sair desse sofrimento, dessa guerra, dessa luta, dessa dificuldade. Lodebar não é a terra que Deus quer para a sua vida. Lodebar não é a terra que Deus sonhou para Mefibosete. Não é a terra que Deus projetou que Mefibosete vivesse. Deus hoje ministra no meu coração que Deus vai cercar você de pessoas que vão se importar com você, que vão se importar com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua angústia, com a sua dificuldade e vão ajudar você a sair dessa terra de Lodebar. É porque tem muitas pessoas, como Mefibosete, se acomodaram na sua vida, se acomodaram na sua situação, se acomodaram com a vida que está vivendo. Mefibosete é alguém que se acostumou, porque na mente de Mefibosete nunca acharia que Davi, o rei de Israel, enviaria uma tropa, enviaria pessoas para tirar ele daquele lugar, porque é alguém que está vivendo sem esperança, sem perspectiva nenhuma. É alguém que na sua realidade ele está vivendo uma miséria. Ele está vivendo rejeição, vergonha, dor, sofrimento. E para um aleijado como ele na sua época, não tinha tanta esperança, não tinha tanta perspectiva. Ele passa a viver aquilo ali sem esperança nenhuma. Ele passa a viver dores, lutas, guerras na sua vida. E que ele acha que a vida dele não vai mais mudar. Ele acha que não tem mais uma nova história para a vida dele. De tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta luta. De tanto ser desprezado, ser rejeitado, de tantas lutas que passa e que traz vergonha. Tem pessoas que estão conformadas com a sua vida, com a miséria, com a luta, com a dificuldade. E aí Deus precisa tirar, arrancar daquele lugar, para fazer entender que o projeto de Deus é maior, que o projeto de Deus é melhor, que o que Deus tem para a nossa vida é maior do que viver em Lodebar, aleluia, que é muito melhor do que viver nessa terra de esquecimento, de vergonha e de dor. Tem pessoas que estão tão acomodadas que Deus precisa tirar de ambientes, de meio de pessoas que não ajudam, ainda que sejam boas, que tenham boas intenções, mas não ajudam, como na casa de Marquim, ajuda Mefibosete, mas não ajuda a tirar ele daquela situação, mas faz ele permanecer na situação em que está vivendo. Como Zipa, que conhece a história dele, mas não ajuda a viver naquela situação. Às vezes é necessário, meu querido, Deus tirar a gente de ambientes. Às vezes é necessário Deus tirar a gente de perto de pessoas que são boas intencionadas. São boas pessoas, mas que nos ajudam a permanecer na terra de Lodebar. São pessoas que estão constantemente ao nosso lado, mas o discurso delas são discurso que faz com que a gente se acomode, que faz com que a gente se conforme com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Não são pessoas, por exemplo, de chegar e dizer, irmãos, ore, busque a Deus, pague o preço. Busque ao Senhor, Ele pode te ajudar, Ele pode tirar você dessa situação. Não são pessoas que tragam palavra de ânimo, de força, de fortalecimento, entende? Mas na verdade, são pessoas que fazem com que a gente se acomode, faz a gente pensar no acomodismo, no conformismo da situação que a gente está vivendo. E às vezes Deus, Ele faz com que a gente saia de perto dessas pessoas.
Às vezes Deus tira essas pessoas de perto de nós porque não agregam no projeto que Deus tem para a nossa vida, porque faz a gente pensar mesquinho, faz a gente pensar pequeno, faz a gente se acomodar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, faz a gente achar que Deus não tem mais poder de mudar a esfera, mudar a situação que nós estamos vivendo. Davi chama Mefibosete para sentar à sua mesa e comer com ele. Depois de Davi restituir, depois de Davi dar todos os bens de direito de Mefibosete. Mas Davi coloca Mefibosete dentro da sua casa, alguém que ele não conhece, para sentar na mesa com ele. E sentar entre a mesa mostra honra, intimidade, proximidade. O que Davi estava dizendo para Mefibosete era: eu quero conhecer a tua história, eu quero conhecer você melhor, eu quero que você seja próximo de mim. Deus também faz isso conosco, meu querido. Deus, ele nos tira de Lodebar. Deus nos tira da terra de sofrimento. Deus, ele nos tira desse ambiente hostil, difícil, e faz a gente sentar na sua mesa. Faz com que a gente venha gerar a partir de uma nova história, uma intimidade, uma comunhão com Deus. A misericórdia de Davi é tão grande para a vida daquele jovem que Mefibosete olha para Davi dizendo: quem és tu, ó rei Davi, para que se importe comigo? Eu não passo de um cão morto, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Se nós trazemos uma palavra, uma meditação para nossas vidas, meu querido, quem é o Senhor para que se importe conosco? Homens e mulheres como nós, somos pecadores, falhos, errôneos. Quem é o Senhor para que olhe para nós e haja com bondade de transformar a nossa vida, de reescrever a nossa história, de nos tirar desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor? Quem é o Senhor para que se importe conosco? Mas é este Deus, meu querido, que nos ama. É este Deus que conhece a nossa história. É este Deus que tem algo melhor e maior para nossas vidas. Zipa, que conhecia a história de Mefibosete, que achava que Mefibosete ia viver ali pro resto da sua vida, que ia morrer naquele lugar, que achava que nunca teria mais solução para a vida dele. Teve que ver Davi restituir todos os bens da casa de Saul para Mefibosete, aquele que conhecia a história, que não se importou, que não fez nada. Aquele que não tinha nada passa a ter tudo. Aquele que não tinha casa passa a ter casa. Aquele que não tinha dignidade passa a ter dignidade. Aquele que não considerava como ninguém passa a ser alguém na vida. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus faz na nossa casa. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele transforma a nossa vida para melhor. Deus vai tirar você dessa situação, meu querido. Deus vai tirar você desse ambiente hostil, difícil que está vivendo. Toma posse dessa palavra que Deus ministrou ao meu coração para a tua vida. A terra de Lodebar vai ficar no passado, porque Deus está preparando um novo futuro para a sua vida, de conquista, vitória, de restituição, de alegria, de paz, de refrigério. Aonde você vai poder reescrever a sua história. E aquilo que ficou no passado, fica no passado, apenas como lembrança de que do quão Deus é maravilhoso na minha e na tua vida, do quanto Deus ele é fiel em cumprir com a sua palavra, o quanto Deus é misericordioso de tirar a gente do lugar de sofrimento para dar um lugar de honra na sua presença. Então, meu querido, toma posse dessa palavra, guarda ela no teu coração e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.